Princípios aplicáveis ao processo do trabalho. Princípio do dispositivo, da demanda e da inércia. O juiz não tem prerrogativa de abordar questões não apresentadas pelas partes envolvidas no processo. São essas partes que fornecem ao juiz os elementos necessários para a matéria seja analisada e decidida. O juiz somente poderá agir de maneira autônoma quando a legislação assim permitir. Geralmente em casos relacionados a questões de ordem pública, com a necessidade da convocação do MP, do trabalho ou declaração de impedimento do juiz. Princípio inquisitivo ou do impulso oficial. Após a apresentação do processo e das alegações pelas partes, é responsabilidade do juiz dar continuidade ao procedimento, tomando as medidas necessárias de forma oficiosa, como convocar as partes que se manifestem quando oportuno, agendar audiências e determinar diligências essenciais. O juiz não poderá deixar de impulsionar o processo, a menos que a legislação exija expressamente a iniciativa das partes, como no caso de execução trabalhista, que a reforma trabalhista passou a depender da solicitação da parte. Princípio da instrumentalidade das formas. No processo, a observância estrita das formas não é um fim em si mesmo. Caso um ato processual não siga rigidamente a forma prescrita, isso não resultará em nulidade, desde que sua finalidade essencial seja alcançada. O foco principal está na efetividade e na função do ato, e não em formalidades excessivas que não comprometam o devido processo legal. Princípio da primazia da decisão do mérito. O encerramento do processo sem análise do mérito deve ser uma medida excepcional, aplicada apenas quando não for possível corrigir irregularidades ou vícios processuais. Caso a falha possa ser sanada e não envolva urgência, o magistrado deverá conceder prazo para que a parte corrija o erro, salvo se houver previsão legal expressa determinando o encerramento imediato da ação. O objetivo central desse princípio é assegurar a formação da coisa julgada material, garantindo estabilidade às decisões judiciais. A coisa julgada material impede a reanálise da questão em inovação. A coisa julgada formal permite que a mesma demanda seja proposta novamente desde que cumpridos os requisitos legais. Princípio da impugnação específica. No âmbito processual, a parte reclamada deve responder de maneira clara e objetiva a todas as alegações feitas na petição inicial. Caso não impugne expressamente algum ponto levantado pelo reclamante, esse fato poderá ser presumido como verdadeiro pelo juiz, salvo quando a matéria envolver direito indisponível ou houver prova em sentido contrário. Princípios específicos do processo do trabalho. Princípio da oralidade. Esse princípio valoriza a comunicação direta e o contato presencial entre as partes, garantindo que certos atos processuais sejam realizados de forma oral, como a apresentação das razões finais e a defesa durante a audiência. No processo do trabalho, a oralidade tem um papel ainda mais relevante, uma vez que permeia grande parte da tramitação processual, especificamente na produção de provas, que são em sua maioria testemunhais devido às características das relações de emprego. Princípio da concentração dos atos processuais. De acordo com a CLT, os atos processuais essenciais à análise do mérito deveriam ser realizados em uma única audiência, buscando reunir e concentrar as etapas processuais nesse momento, de modo a garantir maior celeridade e eficiência ao trâmite processual. Princípio da proteção processual. Esse princípio representa a aplicação no âmbito processual da proteção ao trabalho prevista no direito do trabalho. Sua finalidade é equilibrar a relação entre emprego e empregador no processo, concedendo ao trabalhador mecanismos processuais que lhe garantam melhores condições para apresentar suas provas e argumentos. Princípio da busca da verdade real. No processo do trabalho, os juízes possuem ampla liberdade para conduzir o andamento do processo, visando obter a versão mais fiel dos fatos apresentados. Para isso, podem adotar medidas que imponham obrigações às partes e até determinar, por iniciativa própria, a produção de provas.
Esse princípio reflete o âmbito processual e a ideia de primazia da realidade. Princípio da indisponibilidade. No processo do trabalho, as partes, em especial o reclamante, não podem renunciar a direitos e benefícios garantidos pelas normas processuais. Um exemplo disso é a indisponibilidade de acordo entre as partes para afastar os efeitos da confissão, caso uma delas não compareça à audiência de instrução. Princípio da simplicidade. No processo do trabalho, os atos processuais não precisam seguir em forma rígida, a menos que a legislação exija expressamente. O mais importante é que a cumpra sua finalidade. Um exemplo claro desse princípio é na CLT 899, que prevê os recursos podem ser interpostos por simples petição e, como regra, possuem efeito apenas devolutivo. Princípio da celeridade processual. Presente no ordenamento jurídico e na CLT, esse princípio tem a importância ainda maior no processo do trabalho. Ele autoriza os juízes a adotar todas as medidas cabíveis para garantir a rápida tramitação das ações, assegurando que o direito trabalhista seja efetivado sem demora excessiva. Princípio da consolidação. Deve ser observado de forma constante. Caso não seja seguido adequadamente, pode resultar na nulidade do processo. Ele implica que as partes podem buscar acordo a qualquer momento, até mesmo após a sentença. O juiz do trabalho, além de ser imparcial, tem o dever de conduzir o processo de forma conciliatória, sempre buscando uma solução amigável para as partes, sem continuar o conflito quando possível. Princípio da normatização coletiva. A justiça tem a competência única dentro do Poder Judiciário, sendo a única esfera capaz de criar normas no sentido público da palavra. Esse princípio está consagrado no artigo 114, parágrafo 2º da CF, que garante a criação de normas através de dissídios coletivos. Quando as partes se recusam à negociação coletiva ou à arbitragem, eles podem, de acordo comum, ajuizar um dissídio coletivo de natureza econômica, com o objetivo de criar normas para regulamentar o conflito. Princípio da transcendência. Estabelece que no processo do trabalho não haverá nulidade dos atos processuais, a menos que estes causem prejuízos efetivos às partes envolvidas. Para que um ato processual seja declarado nulo, é necessário que haja um impacto negativo para as partes litigantes. Ele reflete a ideia de que a nulidade só deve ser reconhecida quando realmente prejudicar as partes. Princípio do jus postulandi. Garante que tanto o reclamante quanto o reclamado podem movimentar suas reclamações pessoalmente sem a necessidade de assistência do advogado. A presença do advogado, portanto, é faculdade processual no processo do trabalho. Mas não é absoluta. A súmula 425 vai dizer que as varas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho é o que se limita a esse princípio, não abrange ações rescisórias, nem cautelares, nem mandado de segurança ou recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. No processo do trabalho, as decisões interlocutórias não podem ser recorridas imediatamente. Isso difere do processo civil, onde em alguns casos é possível interpor agravo de instrumento. Esse princípio está previsto no artigo 893 da CLT, que determina que as decisões interlocutórias podem ser apreciadas apenas nos recursos contra a decisão final do processo.